Na última quinta-feira nós tivemos a estreia do Liga da Justiça Snyder Cut e teve uma coisa que deixou muita gente confusa, que foram as cenas do futuro pós-apocalíptico que a gente viu. Muita gente ali não entendeu se aquilo ali era uma linha do tempo alternativa ou se era o futuro da própria linha do tempo do Liga da Justiça, ou seja, o futuro daqueles próprios personagens que nós vimos no filme. E eu adianto para você que é um pouco dos dois, ou seja, realmente é um assunto complexo, mas no vídeo de hoje a gente vai pegar todas essas cenas que vimos do futuro, incluindo as do Liga da Justiça e as do Batman vs Superman, colocar elas em ordem cronológica e explicar para você o que é aquele mundo pós-apocalíptico. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala, e o Liga da Justiça Snyder Cut não foi o primeiro filme que nós vimos essas cenas de um mundo pós-apocalíptico onde o Superman tinha se tornado mal e o Batman estava unido com alguns heróis para tentar desfazer aquilo, não é verdade? O primeiro filme que nós vimos essas cenas foi o Batman vs Superman, quando Bruce estava dormindo. E aí ele acordou e viu o Flash na frente dele, só que era um Flash mais velho, com um traje diferente, com barba, dizendo para ele que tinha chegado cedo demais e disse também para ele que a Lois Lane é a chave. E além disso, ele disse para ele reunir a Liga e que o Bruce sempre esteve certo sobre ele. E antes dessa chegada do Flash, o Bruce tinha sonhado que ele estava vestido de Batman no mundo ali pós-apocalíptico e ele estava atrás de Kryptonita. Só que aí ele acabou sendo traído pela pessoa que estava vendendo Kryptonita para ele e ele foi capturado pelo Superman, que naquele mundo era um cara mau que tinha um exército ali de subordinados e capturou várias pessoas ali. E nesse sonho, o Clark tira a máscara dele, com ele preso na caverna, e diz que ela era o mundo dele. Ele coloca a mão no peito do Bruce, ele empurra e o Bruce começa a gritar e aí ele acorda. E quando ele acorda, ele vê o Flash lá. E aí, beleza. Essas foram as cenas do futuro que nós vimos em Batman vs Superman. E aí aconteceu toda a história do filme, aconteceu o início de Liga da Justiça, né? Quando o Superman morre, ativa as caixas maternas, o Lobo da Steppe começa a chegar, e aí o Bruce reúne a Liga, só que eles percebem que eles não seriam suficientes para impedir o Lobo da Steppe. E aí eles têm a ideia de trazer o Superman de volta. E aí no momento que eles estão ali na nave para ressuscitar o Superman, a nave kryptoniana avisa mais de uma vez que não era para eles fazerem isso, que aquilo lá era uma ação irreversível. E aí quando o Cyborg coloca a mão ali para ativar a caixa materna, nós temos mais visões desse futuro. Nós vimos ali o Darkseid chegando na Terra e matando o Aquaman. Vimos a Mulher Maravilha sendo morta e cremada e a Ilha das Amazonas sendo dominada. Ou seja, mais cenas do futuro, certo? E aí depois que o Flash corre próximo à velocidade da luz e faz o tempo voltar um pouquinho, né? Tipo, ele tá próximo, aí o tempo volta, aí ele empurra a caixa materna e o tempo volta a passar na velocidade normal. Quando o Superman é ressuscitado, a inteligência artificial da nave kryptoniana diz que o futuro criou raízes no passado. E vai guardando todas essas informações que depois, quando eu for te explicar como tudo isso se encaixa, elas vão ser muito importantes, beleza? E já que a gente parou o vídeo aqui, já clica no gostei aqui se você não clicou ainda, que é para o YouTube sempre te mandar os próximos vídeos, para ele saber que você gosta do canal. E se você está chegando agora aqui no canal ou já viu alguns vídeos, se inscreve, mano, ativa o sininho, que é para você acompanhar tudo a partir de agora, beleza? E agora vamos lá. Nós temos outras visões do futuro. Nessas visões, nós vemos o Superman com um traje preto, ajoelhado no chão e ali com o corpo carbonizado nas mãos, chorando, o que parece ser o corpo da Lois Lane. E logo em seguida o Darkseid colocando a mão no ombro dele. E guarda essa cena. E aí depois nós vemos o futuro pela última vez no capítulo do epílogo. Logo depois que o filme acaba, né, que o Flash voltou no tempo lá e salvou tudo, nós vemos ali a Sala da Justiça destruída. Vemos ali um Lanterna Verde morto, o Superman com a máscara do Batman na mão voando. E aí depois vemos um grupo reunido formado pelo Cyborg, pelo Flash, pelo Bruce, pela Mera e pelo Exterminador. E aí o Bruce foi atrás do Coringa, porque ele tinha um plano. E aí nesse diálogo o Coringa diz uma coisa muito importante para a gente entender tudo que está acontecendo. Ele diz o seguinte: tadinha da Lois,
como ela sofreu. Eu me pergunto, em quantas linhas do tempo você destrói o mundo porque não tem culhão para morrer de uma vez? E eles começam a discutir ali sobre várias coisas do passado deles, até que chega ali o Superman do mal. E aí o Cyborg se prepara para lutar ali, o Flash também, mas repara no que ele falou nesse ponto, né? Ele diz tadinha da Lois, como ela sofreu, o que já indica que a Lois tem alguma coisa a ver com tudo que tá acontecendo ali, e que se pergunta em quantas linhas do tempo o Bruce destrói o mundo porque não tem culhão para morrer de uma vez. Ou seja, ele dá a entender que de certa forma, aquele mundo pós-apocalíptico é de certa forma culpa do Bruce. E agora vamos lá, vamos ver onde todas essas peças se encaixam. Primeiro, Zack Snyder já confirmou que a Lois Lane estava grávida nesse período do filme da Liga da Justiça. Tem uma cena no Snyder Cut que ela acorda de madrugada, meio apreensiva assim, né, meio ansiosa, e ela pega um teste de gravidez e vai fazer. Então, sim, ela estava grávida do Clark. E no final da batalha no presente, quando o portal ali se fecha e a Liga manda o corpo do Lobo da Steppe pro Darkseid, ele olha ali e decide que eles iriam para a Terra, porque a equação antivida, que era o grande prêmio dele que ele estava procurando, estava aqui, no mundo que tinha revidado a invasão dele, que ele estava procurando há tanto tempo e finalmente tinha achado. Então ele fala para o Desaad, que é o grande subordinado dele ali, preparar as tropas que eles iriam vir e invadir do jeito antigo. Só que ele não ia pegar a Liga despreparada, porque na última cena do filme, o Caçador de Marte, o John Jones, vem e avisa para o Bruce que o Darkseid não desistiu, que ele ainda iria vir. Então, para eles ficarem preparados, ficarem alerta. E aí começam as cenas do futuro. As cenas mais próximas desse momento que a gente tem são as do Darkseid chegando na Terra, chegando lá em Atlantis e matando o Aquaman. E as cenas também da Mulher Maravilha morta. E nós sabemos que elas estão ligadas com as cenas do epílogo, porque a Mulher Maravilha e o Aquaman não estão ali com eles. E a Mera diz que quer matar o Darkseid por causa do que ele fez com o Arthur. Essas cenas são da mesma linha do tempo. Só que aí por que o Superman estava do mal nesse futuro? Tanto nas cenas do Batman vs Superman, quanto nessa do Liga da Justiça. É porque o Darkseid, ao chegar na Terra, encontrou o prêmio dele, encontrou a equação antivida. Só que o Superman poderia vencê-lo. Então o que ele fez? Ele matou a Lois Lane. E você lembra que a Lois Lane estava grávida do Superman. E aí, com o Clark perdendo ali o grande amor da vida dele e o filho, ele ficou vulnerável a ser controlado pelo Darkseid através da equação antivida. Então aquelas cenas são do Darkseid matando a Lois Lane e passando a controlar o Superman através da equação antivida. Porque aquilo ali gerou muitos sentimentos negativos nele. E aí, com o Superman dominado, nada poderia impedir o Darkseid. E aí ele começou a controlar a Terra, por isso que o mundo ficou destruído. E foi por isso que o Batman começou a reunir os outros heróis para tentar acabar com aquilo. Ele juntou os que sobraram, o Cyborg, o Flash, a Mera, até o Slade Wilson, que não é um herói, né? E estava atrás do Coringa também. E qual era o plano do Batman? Mandar o Flash de volta ao passado para contar para ele o que ele deveria fazer para impedir aquele mundo, ou seja, para resetar a linha do tempo. E aí qual é o ponto-chave que o Flash deveria mudar? Impedir a morte da Lois Lane, não deixar o Darkseid matá-la. Então, era para aquilo que o Bruce estava pedindo a ajuda do Coringa, para eles roubarem uma das caixas maternas e o Cyborg usar essa caixa materna para construir a esteira cósmica, para mandar o Flash de volta ao passado. E aí, o que iria acontecer no Liga da Justiça 2? O Bruce, guardando essa informação que ele teve lá em 2016, na sequência de Liga da Justiça, a gente sabe que o Snyder planejava um Liga da Justiça 2 e um Liga da Justiça 3 ainda, talvez isso acontecesse na parte 3, iria morrer no lugar da Lois Lane para que o Superman não tivesse todos esses sentimentos ruins e aí o Darkseid não o controlasse. E com o Superman estando fora do controle do Darkseid, logo ele conseguiria impedir essa invasão na Terra e salvar o mundo daquele futuro. Então, o que iria acontecer é que nos próximos filmes da Liga da Justiça, nós continuaríamos vendo o que estava acontecendo no presente, né, com o Darkseid começando a invasão na Terra, e veríamos as cenas do futuro também. E essas cenas do futuro iriam terminar com eles mandando o Flash para o passado, contando isso para o Bruce, e aí na luta do presente, nas cenas do presente, o Bruce se lembrando daquilo e vendo que a Lois era a chave. E aí se sacrificando, morrendo no lugar da Lois Lane e
apagando aquela linha do tempo do futuro, ou seja, mudando o futuro do mundo, salvando a Terra. E por isso que o Coringa disse aquela frase de em quantas linhas do tempo o mundo teria que acabar porque ele não tinha culhão para morrer de uma vez. Porque se o Bruce estava lá, é porque ele não morreu para salvar a Lois, e por isso que o Superman passou a ser controlado. Então, para o mundo ser salvo, o Bruce teria que mudar o passado daquilo, com ele morrendo no lugar da Lois. E é por isso também que a nave kryptoniana diz que o futuro criou raízes no passado no momento que eles ressuscitam o Superman, porque o Superman foi a principal ferramenta do Darkseid ali para dominar a Terra. Ele fez o Superman voltar a usar o traje azul justamente para acabar com a esperança das pessoas. E aí o Bruce iria juntar as peças por causa de todas essas visões que ele veio tendo do futuro, né? Daquilo que o Barry falou para ele, do que ele viu, né? Do que o Coringa falou para ele também na visão do futuro pós-apocalíptico, de que ele teria que morrer para salvar o mundo. Então é basicamente dessa forma que tudo isso se encaixa, as cenas do presente e as cenas do futuro. Aquilo ali é sim um futuro possível para o que a gente viu no Liga da Justiça ali, só que aí a trama do universo do Zack Snyder iria seguir para um caminho onde aqueles personagens do futuro estavam se juntando para mudar o passado e assim acabar com aquele futuro. E aí criar um novo futuro, como se fosse um Flashpoint, entendeu? E aí todo aquele futuro seria rebutado com a mudança que o Flash fez no passado. E a gente veria como tudo isso aconteceu e como as coisas se encaixam, entendeu? Então é basicamente isso, é tudo uma linha do tempo, mas que seria mudada pela viagem no tempo do Flash. Porque a gente veria como que aquela viagem no tempo dele alterou um ponto-chave, que era a morte da Lois Lane e deixar o Superman vulnerável a ser controlado pela equação de vida. Então aquele futuro é basicamente o que acontece na saga Injustice, né? Então a missão do Bruce ali era impedir o futuro do Injustice e aí criar um futuro onde o mundo esteja salvo. Comenta aí o que você achou dos planos do Zack Snyder para esse universo dele, para essa trilogia da Liga da Justiça, que infelizmente não aconteceu. Eu gostaria muito de ver, quem sabe aí não aconteça sequência, né? Eu não vou deixar de acreditar, porque já que o Snyder Cut aconteceu, né? Por que um Liga da Justiça 2 do Zack Snyder não poderia acontecer? Vamos acreditar, vamos compartilhar a hashtag Restore the Snyderverse, que é para o pessoal ver aí que tem gente que quer ver. E se você ainda ficou com alguma dúvida, você não entendeu, comenta aqui embaixo qual é a sua dúvida e pega esse vídeo e manda para os seus amigos que assistiram o Liga da Justiça do Zack Snyder, mas não entenderam o que eram aquelas cenas do futuro. Eu vi muita gente mesmo achando que era uma linha do tempo alternativa. Só que é um pouquinho mais complexo do que isso. Então pega esse vídeo e manda pra galera entender, beleza? E é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima.